Bom, irmãos, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para lançar mais um vídeo. No último vídeo eu falei que eu ia lançar um vídeo falando sobre a pessoa do filho e mostrando que o filho ele não pode ser adorado. Ele pode receber a honra, a glória, a reverência, todo o nosso respeito, né? Mas a adoração pertence somente ao Pai, somente ao Eterno. E quando eu falei que eu ia lançar esse vídeo, um irmão aí do canal Reino de Deus lançou um vídeo, o nome do vídeo dele é Jesus Cristo, o único que é digno de ser adorado. E nesse vídeo ele criticou a minha pessoa e disse que eu estou pregando heresia. Tem até uns irmãos falando isso no rodapé lá dos comentários lá. Então nesse vídeo aqui eu quero estar trazendo para os irmãos o entendimento correto da questão. Porque eu não estou aqui pregando heresia para ninguém, pelo contrário, eu gastei mais de 20 anos pesquisando, estudando as escrituras para ensinar as pessoas corretamente. Não estou aqui para ensinar heresia a ninguém. E então, esses irmãos, o problema deles é que eles acham, eu concordo com o padre, como um padre falou na televisão, o padre disse que muitos crentes acham que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, prontinha para eles. Os crentes não sabem a procedência das escrituras, pela mão de quem elas passaram. A Bíblia ficou mais de 1000 anos na mão da Igreja Católica. A Igreja Católica acrescentou livros dentro da Bíblia, a Igreja Católica mudou os nomes. Nesse livro lá, nesse vídeo lá desse irmão lá, esse canal dele lá, o Reino de Deus, ele chega a dizer que o nome do Eterno é Yahweh, deve ter aprendido conosco. Mas na hora que ele vai falar sobre o nome do filho, ele fala que o filho se chama Yeshua. Nunca foi Yeshua, irmão. Yeshua, o nome do filho não começa com Iê, começa com Iá. Porque o nome do pai está no nome do filho. Falar que o nome do filho é Yeshua, você está falando que o nome do pai é Iê. Iê é um bode que era adorado pelos sumérios, conhecido hoje como Bafomete, conhecido hoje como Satanás. Então esses irmãos, para poder pregar, ensinar as pessoas, eles têm que pesquisar a escritura para eles ensinar certo, senão eles estão ensinando os irmãos totalmente errôneo. O nome do Salvador não começa com Iê. Iê já foi uma deturbação que eles colocaram para poder blasfemar contra o Salvador. Iê é um bode adorado pelos sumérios. O nome do Eterno e do Filho dele não começa com Iê, começa com Iá. É tanto que na palavra Aleluia significa louvado seja Iá. Iá é uma abreviação do nome do Eterno, que é Iau. Então vamos lá para o estudo. Vamos ver se o Filho realmente pode ser adorado ou não. Como eu disse, somente o Eterno pode ser adorado. E quem ensinou isso foi o próprio Filho do Eterno, foi Yahshua. Foi o nosso Salvador que ensinou que somente o Pai pode ser adorado. Vamos lá, agora eu quero estar começando lendo no livro de Mateus, capítulo 2. Primeiro eu quero estar te mostrando qual Bíblia que eu vou estar usando. Os irmãos até me perguntaram lá, irmão, qual que é a Bíblia mais correta que pode ser usada hoje? Se você perguntar a qualquer pastor que tem um tiquinho de inteligência, ele vai dizer que a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores traduções do Brasil, se não for a melhor tradução. Então nós vamos estar olhando na Bíblia de Jerusalém e uma outra que eu tenho aqui. Vamos lá, irmão. Gênesis capítulo 2, essa aqui também é uma tradução que mostra corretamente a tradução. A Bíblia NVI também é uma Bíblia boa. Aqui, ó, vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 9. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Na Bíblia Almeida, na Bíblia paganizada, que esses irmãos estão usando aí, como o irmão canal Reino de Deus, que é a Bíblia Almeida, que ele usou lá, foi Almeida no vídeo dele. Lá diz, para que eu vá adorá-lo. Esse rei Herodes ia procurar uma criança para adorar. Só aí você já vê tanto que a Bíblia está deturbada. Aqui, ó. Aí como é que tá? Para eu ir homenageá-lo. Não é adorar não, viu, irmão? Não é adorar não. O irmão lá disse que eu até fiz um convite para ele lá, para ele assistir o vídeo, para ele ver se o filho tem que ser adorado ou não. Olha aqui. Aqui, ó. Capítulo 2, aqui, ó. Mateus 2, versículo aí, ó. 8 aí, ó. Versículo 11 aqui, né? Ao entrarem na casa, viram a criança com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. Os reis magos, né? E no versículo 11 aqui, onde está meu dedo? Se eles adoraram ele, eles entraram e prostraram-se diante da criança. Vamos lá? Tem mais. Tem mais, vamos lá. Aqui, ó. Mateus 8, versículo 2.
Não vou ler todas as passagens, senão vai tomar tempo. Aí você compra uma Bíblia Jerusalém ou baixa ela na internet e pesquisa e vê se eu estou mentindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Mateus 8. Se o leproso veio, vou chegar mais perto de novo, você olha. Prostou-se diante dele. Vamos aqui. Mateus 8, versículo 2. Aqui, ó. Vou pegar para você agora, nessa aqui. O que o texto diz aí? Curvou-se diante dele, né? Curvou diante dele. Aonde mais nós podemos ir? Mateus 9, versículo 18. Mateus 9, versículo 18. Lê. Prostou-se diante dele. Não é adorou não, viu? Igual está na Bíblia paganizada Almeida, que muitos estão usando e não. Então, irmãos, muitos falam assim, fulano matou a cobra e mostrou o pau. Não, nós vamos matar a cobra, mostrar o pau e a cobra. Porque nós não estamos aqui para pregar heresia, não. Então, muitos irmãos estão colocando pessoas debaixo de idolatria. Eu quero te mostrar que adorar o filho é idolatria. Aí ouvindo aí que os pastores nunca vão te ensinar isso não. Ó. Prostou-se. Mateus 14, versículo 32. Mateus 14, versículo 32. Prostou. Essa tá. Curvou-se. Curvou diante dele. Vamos lá? Quer mais? Não vou pegar todas as passagens não, mas você vai comprar a Bíblia Jerusalém e vai olhar. Aqui, ó. Marcos 5 e 6. Marcos 5 e 6. Vou ler todas as passagens, não, porque senão não vai. Marcos 5 e 6. Cadê a caneta aqui para me grifar, para ficar bom para você ver aqui, ó. 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 5 e 6. Curvou-se diante dele. Curvou-se diante dele. Essa é a tradução original. Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. Bíblia de Jerusalém. Como é que é? Prostou-se diante dele. Então, irmãos, tem várias passagens aqui. Aonde está falando na Bíblia Almeida que eles adoraram o filho? Não é adorou, é prostou-se, é curvou-se diante dele. Ah, Romilson, mas e aí? Tem uma diferença. Qual que é a diferença entre prostrar e adorar? Vou lá, vou te mostrar agora. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó. Vamos ler 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. 1 Reis, capítulo 1, versículo 16. Tem paciência, mesmo se o vídeo ficar grande aí, eu quero te mostrar a verdade. Para hora que alguém vier falar que é heresia aí, você já está sabendo aí. Então veja bem. Betseba se inclinou-se e prostou diante do rei. Está dizendo que Betseba prostou diante do rei Davi. Agora que tá, irmão. Aí você vai me dizer se muitos irmãos, antes dos irmãos dizerem, esses irmãos que estão fazendo esses vídeos aí no YouTube aí, que não pesquisou, não sabe nada e está aí pregando heresia, porque na verdade são eles que estão pregando heresias, eles vão dizer, não, mas prostrar e curvar-se diante é o mesmo que adorar. Então Betseba adorou o rei Davi? Adorou o rei Davi? Meu irmão, adorar é uma coisa, prostrar-se diante de um rei é outra. Você podia prostrar, você pode prostrar diante de um rei em sinal de reverência. As pessoas prostravam diante do rei Davi, as pessoas prostravam-se diante do rei Salomão. Como é que foi o sonho que José do Egito teve? Ele falou assim, eu tive um sonho, contou para os seus irmãos, para o pai dele, que eu vi 11 estrelas que prostravam diante de mim e o sol mais a lua. Eu tive um sonho que 11 feixes prostraram-se diante de mim. E prostou diante dele ou não prostou os irmãos dele quando ele se tornou governador do Egito? Agora eu te pergunto, o Eterno ia dar um sonho para ele que os seus irmãos iam virar idólatras adorando ele? Não, porque prostrar não é adorar, meu irmão. Prostrar é um sinal de respeito, é um sinal de reverência. Todo joelho se drobará e confessará, se drobará diante de Yahshua e confessará que Yahshua é o rei, não o Senhor. Porque muitos estão dizendo isso, Senhor é Baal. Senhor é Baal. Eu mostrei nesse dicionário aqui, ó, que Senhor é Baal. Dicionário hebraico. Dicionário hebraico está escrito Senhor é o nome de Baal. Mostrei na Bíblia Apologética
Mostrei na Bíblia Apologética, que no livro de Oséias 2, versículo 16, diz o próprio Eterno, diz: vocês não me chamaram mais de meu Senhor, mas de meu marido. Bíblia Apologética, Oséias 2, 16. Então os irmãos de José prostraram-se diante dele. Eles adorou ele? Não. Crônicas, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, versículo 24. Então, irmão, vocês não estão mexendo com pessoa leiga, que não tem conhecimento de nada, não. Eu estou aqui para ensinar, porque eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu pesquisei, foi mais de 20 anos. Negócio esse pastor que pega uma Bíblia e chega lá na frente do púlpito e lê, chega em casa e joga para lá. Não, irmão. Tem que pesquisar, tem que buscar do Eterno o entendimento correto para pregar certo para as pessoas, não é ficar pregando heresia, não. E aí depois diz que é eu que estou pregando heresia, né? Então vamos ver lá. 9, versículo 24. Todos os oficiais, todos os heróis e até mesmo todos os filhos de Davi submeteram-se ao rei Salomão. Algumas traduções falam, prostaram-se diante do rei Salomão. Prostrava-se diante do rei. 1 Reis 1, versículo 16 também fala. Agora eu vou lá. Espera aí que depois eu vou lá em Hebreus, onde fala que os anjos estão adorando o filho, viu? Que os irmãos citou lá. E lá uns comentários lá, falando que os anjos prostrou, os anjos adorou o filho, né? Vamos ver se os anjos adorou o filho depois. Ver se os anjos adorou mesmo. Vamos ver, Lucas capítulo 4. Agora é o próprio Yahshua ensinando para nós a quem devemos adorar. Vamos ver? Lucas 4, versículo 6. E disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque a ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te adorares, prostares-te diante de mim e me adorares, olha aí, replicou-lhe Yahshua, está escrito, adorarás somente a Yahweh, o teu Criador, e só a Ele prestarás culto. Então Satanás falou assim, eu te dou a glória do mundo todinho se você prostrar e me adorar. Falou para Yahweh, falou para o Salvador, você está escrito, somente ao Criador adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Vai, meu irmão, você não crê na palavra do Salvador, não? Você não crê no que Yahshua está falando, não? Que o Filho do Eterno ensinou para nós, não? O Filho do Eterno mandou adorar Ele alguma vez? Não, ele falou, adora o Pai. O rapaz falou assim, bom mestre, ele falou, por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é o Criador. Se ele é o próprio Deus, igual muitos estão pregando aí, ele não podia falar para o rapaz que ele não era bom, não. Podia? Ele quis mostrar que tem um que está muito acima dele. Eu te mostrar isso nesse estudo. Vou abrir sua visão. Apocalipse capítulo 19. Vamos lá no Apocalipse capítulo 19, versículo 10. 19, versículo 10. Vamos ler aí, irmãos. Depois nós não saímos pregando heresia. 19, 10 diz, caí aos seus pés para adorá-lo. Isso aqui foi João, Yohanan. Caiu aos pés do anjo para adorar o anjo. Estava mostrando as revelações para ele. Caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua. Ele falou assim, não faça isso não, o anjo falou para ele. Eu sou servo como você e seus irmãos que têm o testemunho de Yahshua. Qual que foi o testemunho de Yahshua? Somente ao Pai adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Esse é o testemunho de Yahshua. É ao Criador que deves adorar. O anjo falou assim, para. Não faça isso não, eu sou como você e os seus irmãos que mantêm o testemunho do Filho do Eterno. É ao Altíssimo que se deve adorar. Então quem é que nós temos que adorar? Nós temos que adorar o Filho? Vamos lá agora em Hebreus. Os anjos. Os anjos adorou o Filho. Será que adorou? Vamos lá. Vamos ler. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Mas ao trazer novamente o primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Todos os filhos do Altíssimo lhe prestem homenagem, não é adoração. Os anjos não adoram o Filho, os anjos prestam-lhe homenagem, reverência, respeito, porque ele é o rei dos reis hoje, ele é o governante do mundo, não o Senhor é Baal. Vamos lá. A mesma referência, se a sua Bíblia tem referência do lado, assim, que tem umas Bíblias que põem referência nos cantinhos, assim, na lateral, para a pessoa achar a referência lá atrás,
Porque isso aqui, ó, esse texto que ele citou aqui, ele pegou lá atrás. Onde ele pegou isso, irmão? Ele pegou lá no Salmos 97. Essa referência aqui é do Salmos 97. Ele está citando uma passagem da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Vamos lá? Salmos 90, versículo 7. Vamos lá. Aí, você quer ver o tanto que as traduções é corrupta? Que quando você lê na Bíblia Almeida, Hebreus 1, versículo 6, mandando adorar o Filho, a mesma Bíblia Almeida, na mesma referência de Salmos 90, versículo 7, já não manda adorar, já fala, lá fala prostrar. Por quê que lá manda prostrar e em Hebreus está mandando adorar? Porque existe uma corrupção nas traduções, na hora de traduzir. Salmos 90, versículo 97. 97, está aqui. Aqui, ó. Os escravos de ídolos se envergonham, aqueles que se gabam dos vazios. À sua frente todos os deuses se prostrem, todos os seres divinos. Seres divinos são os anjos. Os anjos vão prostrar diante do Filho, em reverência ao Filho. Então, irmãos, aí o irmão vem, né? Citou Apocalipse, capítulo 4. Vamos lá, que lá diz que... E olha o erro que o irmão cometeu no seu vídeo lá. Ele pôs o Filho, o único que é digno de ser adorado. Eu te pergunto, cadê o Pai? O que ele fez do Pai agora? Problema dos crentes, que eles chegou lá, sabe o que eles fizeram? Depois que surgiu o Salvador veio e ensinou tudo certinho, os apóstolos veio e ensinou tudo certinho. Aí veio a igreja católica com os crentes agora, e chegou e falou com o Pai assim, dá licença do trono aí, dá licença do trono aí. Falou com o Pai, com o Altíssimo, dá licença do trono. Aí falou com o Filho, agora senta aqui, porque nós quer só o Filho, nós não quer o Pai mais não, nós quer só o Filho agora. Eles falam Jesus, né? Nós quer Jesus agora, só Jesus, nós não quer o Pai mais não. Dá licença, sai do trono aí, agora nós vamos adorar só Jesus. Aí ora só a Jesus, presta adoração só a Jesus, louva só a Jesus dentro das denominações, e a Bíblia, sendo que a Bíblia tem mostrando tudo ao contrário, que o Filho pode ser louvado sim, pode ser reverenciado, mas quem é que tem que ser adorado é o Pai. Aí eles vão lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e diz: eu sou o Alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aí, irmão, ó. O Filho é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Irmãos, para com isso, a tradução original fala. Não está falando do Filho, está falando do Pai. O Pai é aquele que... Vou te mostrar aqui o versículo, olha aí. Aí você vai lá, não, você quer ver a prova de que está falando é do Pai, não do Filho? Você vai no versículo 4. Eles leu Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Aí você quer a prova de que está falando é do Pai, não do Filho? Esse versículo, que aquele que era, aquele que é e aquele que será é o Pai, não o Filho. Vamos lá. Você lê o versículo 4, olha o que está escrito aqui no versículo 4. Ó. Vou mostrar e você lê. Ó. Vou te mostrar e você lê. Aí, ó. Versículo 4 aí, ó. Em cima aí. Aqui em cima aqui, ó. Lê. Ó. Versículo 4 aí, ó. Aí eu vou ler para você e você vai ver que aquele que está lá no versículo 8 agora é o Pai, não é o Filho. Não estou falando do Filho. O Deus Todo-Poderoso aqui, o Altíssimo Todo-Poderoso. Vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que será. Não é aquele que vem, não. É aquele que será. Porque o Pai é aquele que era, ele é aquele que é e aquele que será. Ele existia, ele existe e ele sempre existirá. Você não pode falar isso do Filho, que o Filho sempre existiu. Eu vou te mostrar dentro desse estudo, tem paciência. Então aqui, aí ele vira e fala assim, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, e da parte de Yahweh. Então separou aqui agora o Pai, separou os 7 espíritos do Eterno e separou o Filho. Quem é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir? Como é que é a tradução original então? Aquele que era, aquele que é e aquele que será. Está falando do Eterno, não está falando do Filho. O Altíssimo, o Todo-Poderoso. E o versículo 4 qual que é? Onde o irmão está falando aqui que o Pai tem que ser adorado. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e de noite, sem parar, proclamam: Santo, Santo, Santo. É Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que será. Aqui, o mesmo texto, está se referindo ao Pai de novo.
E a cada vez que os viventes dão glória, honra e ação de graça àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, despontando suas coroas diante do trono e proclamando: digno és tu, ó Iau, Altíssimo nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois fostes tu que criaste o universo por tua vontade. Ele não era e foi criado. Você pode ver que o texto está falando: prostraram diante daquele e não daqueles. Daquele e não daqueles, dizendo que foi aquele que criou o universo e não aqueles. Lá no canal do Reino de Deus, o irmão citou o livro de Colossenses, onde ele fala que o Filho é o criador de tudo. Ele falou: tudo foi criado por ele, tudo foi criado, ele criou tudo, tudo foi criado por ele. Ele citou Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Mas a falta de entendimento é tão grande que se você pegar qualquer Bíblia mais fiel aí, você vai ver que o texto fala assim: tudo foi criado por intermédio dele. E sem ele nada seria feito. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Por intermédio. Quem criou? O Eterno. Por meio de quem? Do Filho. O texto não está dizendo que foi o Filho em si que criou tudo, não. O texto está dizendo que o Pai, o Eterno, criou por intermédio do seu Filho. Vai gostar de distorcer a Bíblia lá longe? Vai pesquisar, vai ler, vai aprofundar em texto para parar de pregar heresia para os outros. Então o texto aqui está falando aquele. Adoraram aquele, não é uma trindade, é aquele. Se fosse uma trindade, falava adoraram aqueles que fizeram os céus e a terra. O texto está falando que é para adorar o Pai, aquele. Vamos lá? Quem mais? Agora, no capítulo 5, versículo 7, fala que o Filho é digno de receber. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. O Filho foi lá pegar o livro da mão do Pai, o livro com 7 selos. Ao receber o livro, os 24 anciões e os 24 seres viventes se prostraram diante do Cordeiro, cada um com uma citara e taça de ouro cheia de incenso. Prostrou diante do Filho. Prostou, não adorou não. Que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi imolado por teu sangue. Aí fala: e resgatado para o nosso Criador homens de toda tribo, língua, povos e nações. Dele fizeste para o nosso Salvador uma nação de reino. Ao versículo 12: proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Uai, aqui não está dizendo que ele é digno de receber a adoração não, hein? Olha aí, Apocalipse capítulo 5 fala que o Cordeiro é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar e todos os seres viventes proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, como agora colocou o Filho junto, não pode falar que o Filho pode ser adorado, vamos ver se você vai falar: pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que assim seja. Amém? Não, que assim seja. Que até essa palavra amém também está paganizada. Então, irmãos, quando nós formos pregar para as pessoas, nós temos que estudar a Bíblia. Não podemos sair pregando heresias para as pessoas, não. Você não pode sair pegando uma biblinha paganizada, igual essa Almeidazinha aqui, ó. E sair pregando isso para os outros, não, senão você vai pregar heresia. Agora eu quero mostrar para vocês quem é o Filho. Por que o Filho não pode ser adorado? Sabe por que o Filho não pode ser adorado? Que o Filho não é eterno. O Filho não é o próprio Deus. Aí o irmão viu e falou assim: o Filho é Deus. Ele é Deus? Então quando os católicos rezam na sua missa, na sua reza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, eles estão certos? Maria é mãe de Deus? Como é que pode a criatura ser mãe do Criador? Como é que pode a criatura ser mãe do Eterno? Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho do Eterno. E o Filho do Eterno não é Deus, meu irmão. Isso aí você aprendeu dentro da Igreja Católica. Deixa eu trazer uma questão para você aqui, para você entender. Preste atenção. No início, os apóstolos e o próprio Salvador pregavam corretamente. Os apóstolos tinham a visão correta do Filho, de que o Filho não é Deus, que o Filho é homem. É homem, um homem glorificado, mas é homem. E ele não é o próprio Deus na terra. Então veja bem, vamos lá. Maria nunca foi mãe de Deus. Maria é mãe do Filho do Eterno e ele é 100% homem. Vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Então vamos lá. Eu disse o que o Filho não é eterno. Eu quero que os irmãos agora prestem bem atenção.
As escrituras afirmam que o Pai, ele é eterno. O que é eterno? Ele sempre existiu, mas o Filho não. Houve uma era da eternidade que o Pai estava sozinho. Não tinha anjos e nem o Filho estava com ele. Ele não tinha criado nada. O Pai estava lá sozinho na eternidade. O que o Pai fez? A primeira obra da criação do Pai foi fazer o Filho. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ler? Vamos ler? Aguenta aí, eu espero que o Eterno deve estar removendo o espírito de religião dentro dessas pessoas que estão me ouvindo aí agora, que não são todos que são religiosos, mas muitos são religiosos. Os religiosos, se ele está me assistindo e aguentar até o fim, o Eterno vai destruir essa religião que está dentro do seu coração. Abre o seu coração e deixa o Eterno tirar essa religiosidade, esses ensinamentos que você aprendeu dentro da igreja católica e dentro das igrejas evangélicas. Deixa o Eterno tirar esse falso ensinamento para você aprender quem é realmente o Filho dele. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos lá. Aqui diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o princípio da criação do Eterno. Olha o que o Filho está falando. Ele está dizendo que ele é o primeiro da criação do Eterno. Ele está dizendo que ele foi criado. E agora? No livro de Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante, fala que os homens trocaram a glória do Criador corruptível pela imagem de homens corruptíveis, deixaram de adorar o Criador para adorarem a criatura. Adoraram a criatura no lugar do Criador. Adorar o Filho, meu amigo, é adorar a criatura no lugar do Criador. Criatura não é para ser adorada. Entendeu agora por que o Filho não pode ser adorado? Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante, leia lá. Adoraram a criatura no lugar do Criador, do Eterno, do Altíssimo. Estão adorando o Filho nas denominações no lugar do Pai, meu irmão. Acorda, desperta, sai dessa Babilônia. Olha o que o texto está falando aqui, ó. O princípio, eu sou o princípio da criação do Altíssimo, primeiro. Quer mais? Você quer mais? Vamos lá em Miqueias. Miqueias capítulo 5 agora. Pode pegar a Bíblia em Almeida aí, que nela tá também. Pega a Bíblia em Almeida aí. Miqueias 5, versículo 1 em diante. E tu, Belém, Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Olha, está dizendo que de Judá vai sair aquele que é de governar sobre Israel, Aí fala, sua origem é de tempos antigos. A sua origem é de tempos antiguíssimos. Aí eu te pergunto, o Pai tem origem? O Eterno tem origem? Aonde você achou isso na Bíblia? Mas o Filho tem. Se ele tem origem, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não pode ser adorado. A origem dele é quem? É o Pai. A origem dele é o Pai. Vamos lá em Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, versículo 22, para nós ver o que está escrito lá agora. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, versículo 22 diz assim. Eu vou ler na Bíbliazinha Almeida para você ver o que eles fazem, o que são Jerônimo, que foi São Jerônimo que mudou. Porque eles falaram assim, ó, no concílio de Nicéia, no ano 325 depois do Salvador, os imperadores fizeram os concílios. No ano 325 eles viram e falaram assim, não, o Filho é Deus, então o Filho tem que ser adorado, porque eles pegou o quarto evangelho que é paganizado. Se você não assistiu o meu vídeo, assista lá. Eu mostrei lá no vídeo lá, ou então leia o livro que eu lancei na internet. O nome do livro é esse aqui, ó. Desmascarando o Dogma da Trindade, por Romilson Ferreira. Nesse livro aqui eu dedico 13 páginas mostrando quem é o Filho e que o Filho não pode ser adorado. Então, lá lá no concílio de Nicéia, eles viram, não, o Filho é Deus, então ele tem que ser adorado. Aí colocou, por isso que pôs Santa Maria, Mãe de Deus, começou a rezar o texto. É igual eu perguntar para você, você é irmão de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos irmãos do Filho. Nós somos irmãos de Yahshua. Na sua linguagem aí, Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Você é irmão de Deus? E agora? Mas a Bíblia diz que nós somos irmãos do Filho. Nós somos irmãos de Yahshua. Mas ela não diz que nós somos irmãos de Deus, irmãos do Criador, é? Maria, mãe de Deus, então? Vamos lá. Então, irmãos, aqui ó. Qual o texto que eu falei que nós vamos ler agora? A Bíblia paganizada aqui de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Aqui ó. Como é que Jerônimo pôs na Bíblia paganizada aqui, na sua Biblinha Almeida aí, ó. A Biblinha Almeida aí, como é que tá aí, ó. Ó, o Senhor me possuía, né? O Senhor é Baal, Baal me possuía no princípio de sua obra. Agora eu quero que você leia para nós eu quero que você leia aqui Provérbios, capítulo 8, versículo
versículo 22. Na Bíblia de Jerusalém, você lê para nós aí, ó. Aqui, ó. Provérbios, aí, ó, 8, versículo 22. E lê para nós aí. Como é que está escrito aí, ó? Leia aí, ó. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 diz assim: E ao me criou, primício de sua obra, de seus feitos mais antigos. E ao me criou. Aí lá na frente ele fala assim: eu andava com ele e era seu aluno. É o filho falando que ele estava andando junto com o pai quando o pai estava criando todas as coisas. Ele falou: eu estava com ele e era seu aluno. Deixa eu pegar aqui, ó. Lá embaixo aqui, ó. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Essa aqui fala, ó. Provérbios 30, versículo, ó. O que o filho está falando? Que ele estava junto com o pai quando o pai estava criando todas as coisas. E ele estava lá como mestre de obra. Alguns falam como seu aluno. Por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, fala assim: quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na sua roupa? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então o filho estava com o pai. Só que o texto que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte: o filho é criado, é criatura. Vai adorar a criatura agora, irmãos? Vai ficar debaixo de idolatria? Vai sair seguindo esses homens aí, esses líderes que não sabem nada e fica aí pregando heresia? Vai sair atrás deles? Para com isso, irmão. Para de pregar heresia. Então veja bem, irmãos. Agora então o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: o filho não pode ser adorado. O filho é digno de receber a honra. O próprio filho falou: somente ao Criador adorarás. Então não adianta você querer colocar o filho no lugar do pai, não. Outra coisa que eu quero trazer para você: o filho não é Deus, igual as pessoas estão ensinando aí. O filho não é Deus, o filho é homem, ele é 100% homem. Vou te provar isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler? Vamos ler? Larga o quarto evangelho de lado, porque o quarto evangelho é herético, irmão. O quarto evangelho ensina tudo errado para as pessoas. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aqui diz assim: há um só, vamos lá, aliás, Timóteo capítulo 2, versículo 4. Aqui, ó, vou ler o versículo 3 em diante, na tradução original. Eis o que é bom e aceitável diante do nosso Criador, nosso Salvador, que quer que todos os homens, que todo tipo de homem, a tradução original, que quer que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, nessa Bíblia, há um só Altíssimo, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, e alcha o homem. Então um é o Altíssimo nessa Bíblia, um é Deus, um é o Altíssimo e o outro é homem, 100% homem. Aí você vira e fala assim, os pastores viram e falam assim: ah não, mas o filho ele é 100% homem, 100% Deus. Como é que ele é 100% homem, 100% Deus, se a Bíblia fala que se 100% está falando de totalidade? Não tem como você ser 100% uma coisa e 100% outra, não, se 100% é a totalidade. Ah não, então ele é 50% homem e 50% Deus. Mas se ele é 50% homem, então ele não é um homem perfeito, um homem completo. Se ele é 50% Deus, então significa que ele não é um Deus completo, ele é um Deus pelas metades. Presta atenção, irmão. Para de pregar heresia para os outros. Filho nunca foi Deus. O quarto evangelho é herético. Leia lá o vídeo que eu lancei lá. Ó. O quarto evangelho é herético, criado pela Igreja Católica. Ele é contraditório. O filho nunca afirmou ser Deus na terra. Para com isso. No livro de 1 João diz que todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne não é do Criador, não é de Deus, não é do Criador, é o espírito do anticristo. O que é confessar que o filho veio em carne, irmão? Ah, é falar do seu sofrimento, das coisas que ele passou? Não. Confessar que ele veio em carne é confessar que ele é 100% homem. E Yahshua hoje é um homem glorificado. Ele é onipresente porque o Eterno concedeu esse poder para ele se tornar onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se o filho largar lá a glória do pai e vir para a terra, ele deixa de ser onipresente. Ele é onipresente quando ele está no pai. Aí o pai faz dele se tornar o pai dele, o pai faz ele se tornar onipresente. Presta atenção. Então o filho não é Deus. O próprio filho, a Bíblia diz que ele foi exaltado. Fala assim, ó, e o pai lhe exaltou, sobreexaltou, lhe exaltou. Como é que você vai exaltar uma pessoa se ele já tem a maior posição do universo, se ele já é o próprio Deus? Como é que você vai dar um cargo maior do que ser Deus, do que ser o próprio Altíssimo?
Se o Eterno o exaltou, é porque ele não é Deus, ele não é o Criador. O Eterno o exaltou. Na Bíblia Almeida fala, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e para que toda língua confesse que ele é o Rei, não o Senhor. Então hoje, abaixo do Eterno, o Filho está acima de tudo, acima de todo principado, de todo demônio. Então eu não estou aqui rebaixando a pessoa do Filho, estou colocando, mostrando a posição que a Bíblia nos mostra onde ele está. A Bíblia diz que o Eterno, lá fala assim, que todas as coisas serão sujeitas debaixo dos pés do Filho, serão colocadas debaixo dos pés do Filho. Aí o apóstolo Paulo fala assim, exceto aquele que tudo lhe sujeitou. Tudo vai estar debaixo dos pés dele, exceto aquele que tudo lhe sujeitou. 1 Coríntios capítulo 15. Então está dizendo que o Pai não vai estar debaixo dos pés do Filho. E o texto está dizendo, exceto aquele que tudo colocou debaixo dos seus pés. Eu pergunto para você, meu irmão, o Eterno precisa que alguém coloque alguma coisa debaixo dos pés dele? Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés, estão sendo colocadas debaixo dos pés do Filho. Quem está pondo todas as coisas debaixo dos pés do Filho? O Pai, o Altíssimo, Yahweh, o Soberano, o Criador do Universo. Então não confunda a pessoa do Pai com o Filho. A Bíblia diz que acima das nuvens não existe ninguém semelhante ao Pai. O Filho nunca tentou ser igual ao Pai. A Bíblia diz que ele não se fez igual ao Pai, livro de Colossenses. Fala que ele, sendo um ser divino, se esvaziou e assumiu a forma de homem. Não é Deus, ele não era Deus, ele era um ser celestial, um ser divino. Ele se esvaziou, tornou-se homem. Tornou-se homem, passou por sofrimentos, foi obediente. Deus precisa ser obediente a alguém? O Eterno precisa ser obediente a alguém? O Eterno é homem, irmão? A Bíblia diz que o Eterno não é homem para que minta e nem se arrependa. O Eterno não é homem não, meu irmão. Homem é o Filho. Não faça essa confusão na sua mente, não. Deixa pessoas como eu e outras pessoas aí tirar você dessa Babilônia. A Bíblia nos mostra que o Filho é 100% homem. 100% homem. Isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, foi 50 anos depois que o Filho foi para a glória, ele ainda falou, ele continua sendo homem. 100% homem, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé, ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, mas ele não é Deus, o próprio Deus, não é. Isso é heresia da Igreja Católica. Heresia da Igreja Católica, e os crentes estão comendo até hoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que Mãe de Deus, moço? O Criador não tem mãe não, moço. O Criador é o Eterno, já fala, ele é o Pai. E o filho, antes já viu o filho ter idade do pai? Você fala, não, o filho é eterno também. Mas meu pai é mais velho que eu. A lógica, usa o raciocínio. O filho não pode ter idade do pai, não. Por isso que o filho vem do pai. Agora como é que vai ter, o filho vai ter idade do pai? Onde já viu isso? Para de pregar heresia para os crentes aí, irmãos. E vai ensinar quem é o filho corretamente. Você entendeu agora o texto que eu li no início? Mostrando que nós temos que aprender quem é o pai e quem é o filho. A Bíblia diz... Yahweh é o cabeça de Yahshua. Na sua Bíblia está Deus, é o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Existe uma ordem, você tem que respeitar a ordem, você tem que respeitar, você não pode burlar a palavra do Eterno, você tem que respeitar a palavra do Eterno. Ela está dizendo que o pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Agora você quer colocar o filho igual ao pai, irmão? Para com isso, quem tentou ser igual ao pai foi o Satanás e ele foi jogado de lá. O filho jamais tentou ser igual ao pai. O filho não é Deus na terra. O filho nunca foi Deus na terra. A Bíblia diz que o filho dormiu lá no barco. A Bíblia diz que o Criador não dorme. O nosso Criador nunca dorme. A Bíblia diz que o Pai é o único que habita. Vamos ler aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nessa aqui, né? Nessa aqui. O único que possui a imortalidade. Quem é o único que possui a imortalidade? O único que possui a imortalidade. Que habita uma luz inacessível. Quem é que habita uma luz inacessível? O que é inacessível? Que a pessoa não tem acesso, não pode chegar. Que nenhum homem nunca viu e nem pode ver. Mas os homens viram filho? Está te falando de quem é esse texto? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. A ele a honra e o poder eterno para todos sempre. Está falando do Pai. O Pai é o único, soberano,
rei de todos os reis, rei do próprio Filho. Ele é o Pai. Nas outras Bíblias fala Deus dos deuses. Na sua Bíblia Almeida fala que ele é Deus do próprio Filho. O próprio Filho fala assim: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus. Ele tem um Deus, o Filho tem um Deus. Mas ele não é Deus igual o Pai. Como é que ele tem um Deus? Como é que o Pai é Deus dele? Vai pregar heresia para lá, irmão. Sai dessa Babilônia, moço. Sai dessa Babilônia. E o texto está dizendo: habita em luz e necessita, que o homem nunca viu e nem é capaz de ver. Arrebentou tudo. Irmãos, o Pai não pode vir na terra, não. A Bíblia diz que se ele chegar perto do sol, o sol se ofusca. A Bíblia diz que quando ele criar novos céus e nova terra, não vai haver mais sol, porque a própria glória do Pai vai clarear tudo. Se ele chegar perto do sol, o sol apaga. Está falando do eterno. Como é que o eterno se fez homem e deixou a criatura bater na face dele? Nossa, isso é heresia! Satanás morre de vontade de bater na face do eterno, mas não pode, porque o eterno é soberano, ele não vai se sujeitar a isso nunca. Agora o Filho veio, e Satanás usou os homens e bateu na face dele, mas ainda vai pagar caro por isso. Porque ele veio montado no jumentinho, agora ele vai vir montado num cavalão. E na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Yahshua Mashiach. Aí vamos lá no livro de Isaías, diz: o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você tem certeza? Vai ler no hebraico, meu irmão, vai ler lá. Lá está escrito: o seu nome é maravilhoso, conselheiro do Deus forte, príncipe da paz, Pai do século futuro, não é Pai da eternidade, não, Pai do século futuro. Qual que é o século futuro? O milênio, meu irmão. E Yahshua vai reinar 1000 anos na terra. Então para com essas heresias. Deixa eu te mostrar aqui umas traduções aqui, ó. Aí você vai entender agora. Não estou importando do vídeo ficar grande, não. Quero é mostrar a verdade para esses irmãos, para sair dessa Babilônia. Traduções, olha como é que está aqui, ó. Traduções erradas e certas. Primeira tradução errada, Romanos 9, versículo 5, diz assim na Bíblia Almeida: são deles os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Está dizendo que o Filho é Deus. Romanos 9, versículo 5, tradução correta, tradução original. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o Mashiach, segundo a carne. Louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Ué? Agora separou. Louvado para sempre seja o Pai. Não falou que o Filho agora é Deus, não. Vê rodapé da Bíblia, estuda Almeida. Eu estou citando reverência para você ir lá e conferir. Vê rodapé da Bíblia, estuda Almeida. Não vou poder te mostrar aqui, senão o vídeo vai ficar 1 ano. Aí depois você corre atrás e pesquisa. Segunda tradução de errada. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ver se é mesmo? Tradução correta. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, Jesus Cristo. E do Salvador. Esperando a manifestação da glória do nosso grande Altíssimo e do Salvador, o Mashiach e Yahshua. E do Salvador. Quem é o grande Deus agora? Quem é o grande Altíssimo? Agora o Pai. Viu como é que tradução errada leva as pessoas para onde leva? Leva a pessoa para dentro do abismo, meu irmão. Sai dessa Babilônia. Vamos lá. Pedro, 2 Pedro 1, versículo 11. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha, chamando Jesus Cristo de Deus agora, o Filho de Deus. Tradução correta agora, irmão, original. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahshua Mashiach, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e do Salvador, de nosso Deus e do Salvador, Yahshua Mashiach. Vê rodapé da Bíblia Jerusalém, essa que eu estou aqui, ó. Lá ela vai te mostrar que a tradução original é essa. E do Salvador, separou o Salvador do Deus, do Altíssimo, do Pai. Tradução corrompida, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, está falando que o trono do Filho é o trono de Deus. Tradução correta, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Vou até ler essa para você, Hebreus capítulo 8. Vou ler ela lá nos Salmos. Mas acerca do Filho, o teu trono é de Deus para todo sempre. Prestou atenção agora? Ó, Hebreus capítulo 1, versículo 8 na Bíblia Jerusalém. Mas acerca do Filho, o teu trono é de Deus para todo sempre. Então, que o trono dele é o mesmo do Pai, mas que o trono dele não é um trono de Deus. Vamos lá. Salmos 45, versículo 7 na Bíblia
Versículo 7 na Bíblia de Jerusalém. Vai aí para vocês agora, irmão. E para de usar essas Bíblias paganizadas. Se tiver condição de comprar, irmão, compra uma Bíblia de Jerusalém. Viu? Sai dessas erros de tradução que senão te leva para o abismo. Salmos 45, versículo 7. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é o cetro de retidão. Agora, já vou ler o outro texto que está tudo sido errado em Hebreus. Hebreus 1,9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém agora, como é que está? Hebreus 1,9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com óleo de alegria. Oh, mudou tudo agora, né? Eis porque Deus, ou seja, eis porque o Pai, o teu Pai, está falando para o filho, o teu Pai, te ungiu com óleo de alegria. Aqui, ó, vou ler agora na Bíblia de Jerusalém. 1,8. Amas a justiça e a iniquidade. Eis porque Deus, o teu Deus, eis porque o Pai, te ungiu como óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. Caindo por terra, né? Babilônia está caindo por terra agora, né? Igreja Católica agora está caindo por terra, não está? Sai dela, povo meu. Deixa de beber do cálice dela, que embriagou todas as nações, fazendo as pessoas adorar uma trindade e adorar o Filho no lugar do Altíssimo. Eu não. Ele perguntou: Salvador, qual que é o maior mandamento? Ele disse: ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Oh, meu pai, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. O próprio Salvador falando: ouve, ó Israel, o Eterno é um, e não tem outro além dele. É ele que vocês têm que adorar. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Supremo, o Eterno, o Magnífico. O filho adorava o pai. Como é que um Deus vai adorar outro Deus, meu irmão? O filho adorava o pai, o filho adora o pai. E o filho nos leva a adorar o pai, em espírito e em verdade. Sai dessa Babilônia aí. Tradução errada. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Vamos ver na Bíblia de Jesus.